Olá, astros e oráculos dessa segunda, dia 3/11, mês de novembro já começou. E ó, essa semana já temos mudanças de frequência, hein? Planeta Marte, da guerra, da luta, ingressa no signo de Sagitário, metade de homem, metade de cavalo, correndo, acelerando. O universo é muito sábio, né? Final do ano, o que ainda tem para ser resolvido? Corra! E sexta-feira, planeta Vênus, planeta do amor, agora ingressa no signo de Escorpião. Sai do signo de Libra, onde a gente estava prezando a gentileza, e agora a gente vai para os sentimentos profundos, né? Um pouquinho de ciúmes, paixão, desconfiança. Vamos com calma também, né? Mas mudou a frequência. E é isso, Astros e Oráculos de hoje. Eu trouxe uma convidada muito querida, diretamente do Sul, que tem desenvolvido um trabalho lindo com o feminino, mas um feminino começando lá de baixo, das nossas meninas, né? Hoje a gente fala muito na menopausa, mas a gente parou, a gente ainda não está dando aquele valor para... E o começo, né? Como é que é esse começo? Como é que é essa ciranda dentro dessa roda do feminino? Eu estou aqui hoje com a Berenice, que ela é autora do Diário de Adeline. Berê, obrigada por ter vindo. Sei que a sua agenda também é corridíssima e que bom que você está aqui no Astros e Oráculos. Gratidão, Vanessa, é um prazer estar aqui, né? Então, falar sobre o feminino é algo que eu vivencio hoje, né? Diariamente na minha vida, inclusive com os homens da minha vida. Você tem uma história com esse feminino, Sim, né? Isso. Sou fisioterapeuta pélvica, trabalho com saúde feminina, sexualidade feminina e sinto que o meu despertar para o feminino começou lá atrás, quando eu tive a minha filha. É o chamado. É o chamado. Eu acredito muito nesse chamado, assim. E então tem várias histórias assim que foram sementes plantadas por outras mulheres que vai despertando algo lá dentro, né? Que vai vindo. Também sou doula, trabalho, né? Já atuei mais como doula, que lindo, hoje né? não mais. Acompanhei mulheres em trabalho de parto, através da fisioterapia pélvica, fiz preparação para o parto com elas, né? Que eu chamo de gestar íntegro, que é a preparação física, emocional, mental e espiritual para o maternar. Então... Que é a coisa mais importante, isso, integrar tudo isso. Exato. E aí, dentro dessa profissão que eu acho que nós mulheres temos esse potencial de buscarmos profissionalmente algo que reverbera dentro de nós, para fazer muito mais sentido vivenciar isso. Então, né, eu pelo menos trabalho, acordo e durmo trabalhando nesse sentido. E tudo é um laboratório de aprendizado, né? Dentro disso, hoje, o meu servir está sendo através do livro e dos cartas para Adeline, né? Então, eu fiquei encantada, eu fiquei encantadíssima com esse livro, até porque também sou mãe de menina. Sim. E sim, também fui chamada, porque elas chamam a gente para esse universo, para ter esse entendimento. E é tudo muito singelo, a abordagem. E eu trouxe, claro, como astróloga, eu puxei tudo isso aqui para esse universo lunar, né? As luas, a fase lunar, que eu sempre costumo dizer, tem aula, que a lua é nossa melhor amiga. Como assim? Porque a lua é feminino, a lua é cíclica como nós, né? Ela corresponde a 28 dias, que é o ciclo também menstrual. Ela passa por nova, crescente, cheia, minguante, que também somos mulher de fases, né? Ora a gente está de um jeito, ora a gente está de outro, mesmo fase da vida. Então eu adorei essa abordagem que você fez, de uma maneira muito carinhosa, né? De chegar nesse começo. Hoje em dia fala muito da menopausa, mas e as meninas que nem entraram ainda e que estão, como é que acessa esse universo feminino com delicadeza? Sim. Fala um pouquinho desse seu trabalho. Quando se fala em menopausa, eu estou na pele, né? 44 anos, também. Então já sentindo alguns efeitos assim. E como está se falando muito, identificando em mim, claro, né, o que tem se trazido. Mas a mesma confusão
e a mesma falta de aceitação que eu observo nessas mulheres é a mesma coisa nas meninas. Começou lá atrás. É isso aí. Eu venho identificando que a grande maioria das mulheres não tem uma relação boa com a sua menstruação, não gosta de menstruar. Concordo. Mas quando está se aproximando da menopausa, que é o cessamento, né? Entra em desespero. Entra em desespero. Totalmente não fecha a conta. Exatamente, não fecha a conta. É. E eu vejo que, assim como a fase, né, as 4 fases da Lua interferem na gente e nas nossas águas internas, nas Sim. nossas emoções, Sim. né? As 4 fases do ciclo menstrual também, e muitas vezes elas estão ali, né, juntinhas, totalmente interligadas. E aí a falta de aceitação, porque a gente está no mundo linear, que exige que nós, né, o tempo todo produzindo, exato, sendo sempre de uma um carga jeito. horária específica, mensal, semanal, diária. Só que isso não reverbera dentro de nós. Não, nosso ciclo é isso. outro. Então, assim, falar eu acho que uma mulher que está na menopausa e não está se aceitando, também não vai conseguir trazer isso de forma positiva para as meninas, para suas filhas. Então, muitas mulheres que estão com as filhas nesse momento, que leram o livro, me mandam mensagens e dizem: só agora eu compreendo a minha adolescência. Sim. A forma que eu lidei com o meu corpo. Teve uma que falou, que foi muito forte, que disse: eu não sabia que eu me odiava tanto. Olha, que triste isso para o universo feminino, como que ela recebeu tudo isso, né? E o sangue, que é tão bonito, o sangue é vida, né? Isso. A terapia chinesa, a astrologia chinesa, a medicina chinesa, o sangue é vida. Isso. Então eu acho que tem uma forma de a gente lidar muito bem com a nossa menopausa, desde que a gente faça as pazes com a nossa menstruação, com as nossas fases. Nossa, eu sou super amiga. Com a nossa lunação. Total. E aí eu acho que esse seria o segredo. Assim, sem tirar, desvalidar reposição ou alimentação, exercício, que tudo faz parte, está incluído. Mas a aceitação, o autoentendimento, eu acho que é fundamental. Então, assim, plenamente. Mas que se a gente pode começar lá na nossa menarca. Meninas, na menarca, justamente. Né? Eu quero que você fale um pouquinho do livro e quero que você fale do oráculo também. Como é que você chegou nisso para abordar de uma forma carinhosa com as meninas? Então, o livro veio essa história, né, pronta para mim. Tá. E a primeira versão dela, uma versão mais simplista, veio lá em 2020. Em 2021 eu publiquei. E aí, como eu trabalho com saúde feminina, eu fui vendo a necessidade de trazer mais informações. Então, por exemplo, para uma menina que vai menstruar e que está entrando nos ciclos femininos, eu comecei a ver fundamental a importância de falar para ela, sim, sobre fertilidade, sobre a beleza do encontro, da relação sexual, o quanto isso é importante, essa responsabilidade, o quanto é importante essa escolha de um parceiro, o tempo, esperar o tempo adequado, né, ter maturidade para isso e falar de gestação. Então, assim, eu trouxe, não sei se você leu, assim, a beleza do sagrado que é gestar um novo ser dentro do livro, para que as meninas saibam disso desde da fase que elas estão ali acessando a informação do feminino. Falo de trabalho de parto como portal da força da mulher. Adorei que você falou. Da lactação, do poder de nutrir um novo ser. Pensando também como eu, doula, a consultora de amamentação, vendo as nossas fragilidades nessas fases de vida da mulher. O quanto é difícil para as mulheres, o quanto é subjugado uma mulher que está gestando, o quanto não é valorizado, o quanto essa nova vida que está vindo
não recebe a atenção suficiente. O tempo. Exato, a gente já quer se atropelar, já quer voltar a trabalhar, já quer... Que o corpo fique bom Isso. rapidamente. O quanto é difícil para as mulheres amamentarem, a gente ainda tem um número muito pequeno de mulheres que conseguem amamentar por mais de 30 dias. E principalmente na nossa cultura, né, capitalista, patriarcal, Correndo. todo mundo correndo e trabalhando. Então, assim, eu pensei, as meninas precisam ler isso desde já. Gente, é lindo, é muito gracioso para as meninas, para as mães também, porque você pensou nas mães também, né, Berê? Total. Você pensou nas muito. mães também, ela fez um oráculo lindo, que eu já vou querer ver esse oráculo, porque ele é muito bonito, até para abordar a conversa, às vezes você não sabe como chegar na conversa, e às vezes também elas fazem algumas perguntas que você não sabe por onde ir, que não minta, mas que também que não avance, então você achou de uma forma muito graciosa a maneira de conversar e abordar. Você sabe que na astrologia a gente faz esse alinhamento também, que a nossa lua, né, no mapa astral, nosso sol é a nossa essência, a nossa lua é como a gente lida com o nosso emocional. E quem deixa a nossa lua pra gente é a nossa mãe. Por isso que você fala muito bacana, eu também trabalho muito isso na psicanálise, o eixo mais importante, gente, é mãe e filha. É pro resto da vida. E como isso começa, isso vai reverberar para a fase adulta. E às vezes, sim, na fase adulta a gente se depara que a nossa mãe é uma mulher que tem seus monstros também, que tem suas sombras, que teve uma criação e sabe lá como ela conseguiu criar a gente. Então é um eixo muito lindo, muito forte e que fica para o resto da vida. Tem uma frase dentro da psicanálise que a mãe, a gente não enterra a mãe, nunca. Mesmo quando a gente não sepulta uma mãe, nem quando a mãe morre, porque a mãe está em você. Às vezes você não está perto da sua mãe, mas você vai fazer uma coisa e fala, minha mãe não gostava que eu fazia isso. Minha mãe não gostava que eu usasse esse tipo de roupa. Então, é uma coisa que é pro resto da vida. Então, quanto mais a gente entender esse eixo, trabalhar esse eixo com muito carinho, melhor para nós. E na astrologia, a nossa lua é a nossa mãe que deixou, que é o nosso desejo, ou seja, o desejo dela em cima de nós. Berê, mas a gente vai dar uma paradinha, a gente vai para os comerciais, a gente volta a falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Até daqui a pouquinho. Astros e oráculos aqui hoje com essa conversa deliciosa do universo feminino com a Berenice, que é autora desse livro maravilhoso, que aborda o universo feminino em todas as camadas, mas desde lá de trás, com essas meninas, né, as nossas meninas hoje, nesse mundo de tantas informações também, né, as redes sociais acelerando tantas coisas, e às vezes muitas informações antes do tempo também não dá certo. Mas, Berê, e esse eixo mãe e filha, que você falou, a gente estava conversando agora, que é uma coisa muito importante também, que às vezes nós crescemos, mas ainda somos a menininha da mamãe. Sim. E como é que é isso? Como é que você tem algum exemplo, você tem alguma questão sobre isso para falar pra gente? Muitos, assim, né? Teve um tempo atrás, eu também sou condutora de círculos femininos, e eu comecei a observar o tratamento das mulheres. Ai, vamos lá com as meninas. Chama as meninas para um café. Ai, vou fazer um... E eu comecei a ficar incomodada com isso, porque nós somos mulheres adultas e se chamando de meninas. E eu, enfim, eu sou uma observadora dos comportamentos de mim mesma, daquilo que todo atravessa. Tempo. E eu comecei, não, peraí, chama as mulheres. Né? E eu comecei a trazer esse termo para as mulheres ao meu redor, e isso foi forte, porque o termo mulher é um termo pejorativo, é um termo que a sociedade vê, tipo, aquela mulher. E eu comecei a observar o quanto falta a gente assumir uma mulher adulta realmente, e o quanto isso traz prejuízos na nossa relação com a nossa filha. Muito bem. Porque a gente ou pode ir para um lugar da menininha, né, da amiga,
aqui e também. do tipo, não é o caminho, não, né? Não é um caminho saudável Não é saudável. para filha. Tem algumas nuances, mas Exato, não pode. eu posso ser amiga, eu posso Uhum. ser ouvinte, posso ser conselheira, mãe. A gente precisa assumir o papel da mãe, né? Tá certo. E eu também não posso ir para um caminho de ditadora, do tipo, agora eu sou santa. Nossa, não fiz nada, escondo tudo sobre o meu passado. Não me condena. Para os meus filhos, para minha filha. Sim. E aí o que acontece? Eu acredito muito que a nossa cura está dentro de nós. Cada um vai traçar o seu caminho, os caminhos são muitos. E eu acredito no caminho da autoobservação, do feminino, do contato com o meu útero, com o meu sangue, com as minhas luas, sabe? Dessa observação das minhas fases, como que eu tô. Então, e o livro, ele traz muito isso. Muito. Só eu comecei a ver também, Vanessa, que tem um momento da relação mãe e filha que começa a ficar bloqueado. E algumas mães, por exemplo, que compram um livro com a filha já com os seus 13, às vezes 12, me falam, ela não quis ler. Que já passou um pouquinho, porque eu preciso começar antes, né? Quando que a menina começa ali? Quando começa a puberdade, crescimento dos brotinhos mamários. Isso é um sinal físico aparente de que dentro já está mudando os hormônios, o cérebro. Ela começa a se voltar mais para fora, que é natural da adolescência, né? Mas ela ainda é uma pré-adolescente. Ainda quer colo, às vezes. Isso. Então, só que é preciso a gente acessar agora esse novo ser que está nascendo, né? E o livro, ele tá aí para isso. E aí, para que desse continuidade e respondesse as perguntas, mais do que as perguntas que as filhas trazem, sabe por quê? Eu comecei a observar tanto nessa auto-observação, de verdade, eu nunca fiz nenhuma pergunta cabeluda para minha mãe. Porque a gente era outra geração também, né? Nossas mães não tinham essa escuta carinhosa. Mas por que a gente não fazia essa pergunta? Porque os assuntos que não são tratados dentro de casa viram tabu. Tabu. Então esse assunto é proibido aqui, mas não é que é um assunto proibido para mim. É um assunto que eu vou lá fora buscar. A gente não tinha com a mãe essa conversa. Agora com a internet eu vou na internet buscar. Que também é um perigo. Que é um perigo total. Então eu comecei a ver que é necessário, de alguma forma, a gente estar acessando essas meninas, trazendo informações de qualidade antes de elas acessarem a informação distorcida. Aí que entra as cartas. Eu quero ver essas cartas que ela fez com todo amor e carinho. E cada mensagem linda e que você pode tirar com a sua filha, que é o mais gostoso. Então assim, né, são cartas. Mostra. Lindas. E aí cada uma delas traz uma temática voltado para quê? Uma temática para o alto valor, para o valor do feminino. E aí dentro disso entra o quê? Entra amizade. Entra amor próprio, autocuidado, higiene, respeito, namoro. Fala, né? Então, assim, sobre as nuances dessa fase, porque são muitas, né? E as meninas ficam carentes. Quanto eu costumo falar que vai gerando o quê? Um afastamento. Esse afastamento quanto mais dúvidas a menina tem e menos é atendido, maior o afastamento. Só que, olha só, o quanto é difícil para nós, mulheres adultas, elaborarmos muitas vezes um questionamento sobre algo que está ali rondando e trazendo emoções. A gente não consegue, às vezes, elaborar. Não. Imagina uma menina para chegar a elaborar uma questão. Não tem a maturidade. Fica a falta só. Fica a carência. Então, as cartas, elas vêm para, assim, eu tentei o máximo possível, mas já estou pensando numa edição mais completa, tá? Bora lá, eu acho que essa aqui é só a primeira. É só a primeira. Tô pensando já numa edição mais completa. Eu posso tirar uma e você vai fazer pra mostrar como é que é. Então, ó, tira-se uma carta. Isso. Olha que lindo o trabalho. Eu tirei a carta 10, que é: te ouvir é um presente.
quando você fala, eu escuto com presença, que às vezes é difícil, tá? Porque a gente está no celular, a gente está fazendo alguma coisa e você quer que a criança fale, mas você fazendo 20 coisas ao mesmo tempo. Isso não é uma escuta carinhosa. É um chamado para mãe, tá? Esse oráculo é um chamado para mãe. Eu senti para mim também, tá? Exato. Porque às vezes a minha filha fala, mas eu tô falando com você. Eu falo, não, sim, eu tô ouvindo. Só que a gente tá fazendo 20 coisas ao mesmo tempo. Exato. Então, o que a carta diz? Ela traz sempre uma mensagem, algumas perguntas para fazer para a mãe e um pequeno exercício. A carta diz, falar é importante, mas ser ouvida de verdade é ainda mais. E você merece ser escutada com atenção, sem pressa e sem julgamentos. Esta carta lembra a filha, sua voz importa. E lembra a mãe, escutar com presença é um dos maiores atos de amor. Nem sempre é sobre responder ou dar opinião, às vezes é só estar ali, inteira, presente, de coração aberto, sem criticar. E aí as perguntas para fazer para a mãe. Ai, que lindo! Quando você sente que realmente está sendo escutada? E aí você vai ter que acessar internamente. E trazer, ou não, né? Ou falar, olha, eu vou ter que pensar sobre isso. Boa pergunta, eu vou pensar. Eu tô pagando para pensar mesmo, tá? O que eu posso fazer para te ouvir melhor também? A filha pergunta para a mãe. Ah, que lindo. E pode ser que a mãe traga algo assim, sabe? Poxa, realmente tem dias. Então, assim, é para conexão. E aí a última pergunta, como podemos criar um momento de troca sem distrações? Ah, que lindo! E aí a sugestão, durante a próxima conversa entre vocês, desliguem as telas, façam contato visual, deixe que cada uma fale sem ser interrompida. Quando uma terminar de falar, a outra pode dizer, eu ouvi o que você disse, obrigada por confiar em mim. Ai, que gente, que fofo! Então, é isso, sabe? Assim, Iberê, eu exercito com a minha filha e as perguntas, mesmo eu tendo feito, às vezes peraí. Deixa eu pensar aqui. Essa eu vou ter que ir lá no fundo, assim, para te trazer, né? Então, eu acho que é uma porta, uma ponte entre mãe e filha, sabe? Esse é o objetivo do material, assim. Que é o feminino, né? E começa Exato. com a relação mãe-filha, que é esse eixo tão bonito, mas que reverbera também para o nosso círculo de amigas, seja no profissional, seja nosso círculo de mulheres na família, menos competitividade, mais escuta, igualar, porque a gente também tem as nossas forças e as nossas fraquezas, Sim. né? Nossa sombra, nossa luz, esse universo feminino de tantas camadas, de tantas nuances, né? É um material lindo, Berê, lindo, lindo, lindo. Agora, só para trazer um pouquinho também de astrologia aqui para o nosso astros e oráculos, você sabe que a fase da lua que a gente nasce também diz muito sobre a gente? Pois é, olha, uma informação nova para mim. E eu vou te trazer aqui, ela vive e acordo. Então, às vezes a gente sabe que lua nós temos, que onde está o nosso sol, mas a fase que a gente nasce, se a gente nasceu numa lua nova, numa lua crescente, numa lua cheia, numa lua minguante, diz muito. Você, Berê, que eu já fucei aqui o seu mapa, você nasceu numa lua cheia. Uau! E a lua cheia, ela é linda, e dentro da característica do feminino, ela deixa a mulher cuidando. A lua cheia, você vê que não tem, ela está totalmente iluminada, não tem nenhum festinho de sombra. A nova você vê um pouquinho, a crescente você vê só um canto. A cheia, sabe o que ela é? Ela não tem medo do feminino. Uau! Ela é toda ela se apresenta, ela se mostra. Então, não é à toa que você está lidando tão bem com o feminino e com o Sol na casa 11, que também é a casa dos amigos, tem essa potência de reunir mulheres. Que lindo trabalho, você está super apropriada com o seu mapa. E só para a gente encerrar aqui, nós vamos fazer a dica da semana. Eu aproveitei nessa energia tão gostosa, tão suave aqui, o oráculo do pão, que também é muito bacana. E aí eu vou pedir para você sortear, para a gente ver a dica dessa semana, tá? Essa semana é uma lua aí, a gente tem a lua cheia, a gente tem Marte ingressando no signo de Sagitário e a gente tem Vênus em Escorpião. Tira uma, Berê, por gentileza. Vamos lá. Uau!
Oh. Ah, que lindo que a gente está Muito falando bom. muito sobre isso, Uhum. né? Confiança nesse eixo mãe-filha, confiança com nós mulheres, com nós mesmas. Saber quem você é, conhecer a fundo o seu potencial é confiar. Enxergar em cada problema uma solução e em cada dificuldade uma possibilidade. Descobrir o melhor em cada pessoa e em si mesmo é confiar. Confiança é dar o primeiro passo. Confiança é continuar. Dica da semana, hein? Você viu que lindo? Ai, amei. Totalmente. Berê, para quem gostou do seu trabalho, Sim. diga seu Instagram, dê suas informações, por gentileza. O @berenice.shakti. Então, para ter acesso ao material, né, tanto ao livro quanto às cartas, tá no Instagram. Então, você ali no link da bio consegue acessar. Lá as nossas atendentes vão atender você. Gratidão mais uma vez, tá? Lindo final de ano para você. E é isso aí. Essas são as dicas astrológicas, nossa entrevista gostosa com esse universo feminino, com a Lu, nossa grande amiga. Uma linda semana e até a próxima. Tchau!